Ela achou que tinha encontrado a casa perfeita, até a terceira noite. O aluguel era barato demais, mas ela precisava sair rápido de onde estava. Então não pensou duas vezes. A casa era bonita, silenciosa e parecia segura. Primeira noite, nada. Ela dormiu tranquila. Segunda noite, um barulho, como passos leves no corredor. Ela levantou, olhou e não tinha ninguém. Achou que era coisa da cabeça dela, mas na terceira noite, o som voltou, mais forte, mais perto. Dessa vez, vinha de dentro da casa. Ela levantou devagar, o coração acelerado, e foi até o corredor. Silêncio total. Mas quando voltou para o quarto, ela parou. O armário estava aberto e ela tinha certeza que tinha deixado fechado. Ela se aproximou lentamente, afastou as roupas e viu algo estranho. Uma pequena porta escondida, atrás do armário. Ela hesitou, mas abriu, e naquele momento ela entendeu que tinha cometido um erro. As paredes estavam cheias de riscos, como se alguém estivesse contando dias, muitos dias, e no meio deles, uma frase escrita, com força: "Ele ainda está aqui." Ela saiu correndo daquela casa, sem olhar para trás, o coração disparado, a respiração falhando. E naquela mesma noite, ela foi direto para a casa de uma amiga. Tentou explicar tudo: a porta escondida, os riscos nas paredes, a sensação de não estar sozinha. Mas a amiga não acreditou. Disse que era coisa da cabeça dela. Cansaço, impressão, nada mais. Mesmo assim, ela não conseguiu dormir, porque uma coisa não saía da cabeça dela. Aquela frase: "Ele ainda está aqui." Se o responsável nunca foi pego, então, quem estava ali? Então ela decidiu voltar. Mas dessa vez, não foi sozinha. A amiga foi junto, determinada a provar que nada daquilo existia. Mas quando chegaram na casa, a amiga parou. O olhar travou, o corpo congelou, porque ela viu. A casa estava completamente diferente. Os móveis revirados, objetos espalhados pelo chão, como se alguém tivesse passado ali, procurando algo. O silêncio pesava, o ar mais frio, como se elas não estivessem sozinhas. Quando entraram no quarto, ninguém disse nada, mas as duas entenderam. As paredes não tinham só riscos, tinham marcas, muitas, e foi ali que tudo fez sentido. Aquilo não era contagem de dias, era número de vítimas. Cada risco, uma pessoa. Cada marca, uma vida que terminou ali. Pessoas que moraram naquela casa, e naquele instante, elas sentiram como se aquelas pessoas ainda estivessem ali, presas, observando, esperando justiça, porque o responsável nunca foi pego. E enquanto ele estivesse livre, eles também estariam presos. E agora, elas faziam parte disso. E foi aí que elas ouviram um som atrás delas, lento, arrastado. A respiração travou, o corpo congelou. A amiga tentou falar, mas não conseguiu. E quando elas viraram, elas entenderam. Elas nunca deveriam ter voltado. As duas foram agarradas, de repente, sem aviso, mãos frias, pálidas, saindo das paredes, segurando os braços delas com força. A amiga tentou gritar, mas a voz falhou. O desespero tomou conta. Elas tentaram se soltar, mas não conseguiam. E foi aí que perceberam que aquelas mãos não estavam tentando machucar. Estavam tentando mostrar, guiar. De repente, as sombras começaram a surgir ao redor delas. Formas humanas, distorcidas. E naquele instante, tudo fez sentido. Eram as vítimas, presas ali, esperando por justiça, esperando por ele. De repente, um som pesado, arrastado, ecoando pela casa. As duas congelaram, porque elas sabiam que ele estava ali. E então ele apareceu, saindo da escuridão, o dono
da casa. O responsável, o mesmo homem que nunca foi pego. O olhar vazio, o sorriso torto, e dessa vez ele veio direto até elas, correndo, sem parar. A amiga puxou ela, desesperada, mas ele estava rápido, muito rápido, e foi aí que elas reagiram, no instinto, na sobrevivência. Empurraram, gritaram, se defenderam e conseguiram, por um momento, imobilizar ele. E naquele instante, as sombras se aproximaram, silenciosas, cercando. O homem tentou se soltar, desesperado, mas não conseguiu, porque agora ele não estava mais no controle. As mãos surgiram das paredes, do chão, da escuridão e o puxaram. Ele gritou, se debateu, mas foi levado, arrastado, desaparecendo no escuro. E então, silêncio total. A casa parou, o ar mudou e aos poucos tudo começou a voltar. Os móveis se arrumando, o chão limpo, as paredes apagando as marcas, uma por uma, como se tudo finalmente tivesse terminado. As duas ficaram ali, sem reação, sem entender, mas sabendo que aquilo tinha acabado. E então elas saíram sem olhar para trás. Mas já na porta, ela parou, virou lentamente e olhou para a parede e viu um único risco, novo, recente. E dessa vez, diferente. Não era de uma vítima, era dele. E por um instante, ela sentiu que aquilo ainda não tinha acabado. Se você chegou até aqui, segue o perfil, curte e comenta, porque a próxima história pode ser ainda pior.